My name is Kevin Ladd. I am a psychologist and I teach currently at Indiana University. Meu nome é Kevin Ladd, sou psicólogo e atualmente ensino na Universidade de Indiana, em South Bend, Indiana. To the Spirit and Science World Forum. Agradeço muito por este gentil convite para palestrar no Fórum Mundial Espírito e Ciência. É um prazer estar aqui e compartilhar alguns dos meus pensamentos e trabalhos sobre a psicologia da oração. Em geral, quando falo sobre a psicologia da oração, trabalho com uma definição prática de que a oração é uma tentativa tipicamente intencional de estabelecer ou manter um senso de conexão com o eu, com o mundo físico ao nosso redor ou com o mundo sobrenatural percebido. Agora, essa é uma definição bastante longa e cada palavra e frase nela tem um significado muito particular, então vou destrinchá-la um pouco. Quando digo que a oração é um ato tipicamente intencional, é principalmente porque às vezes as pessoas relatam ser envolvidas pelo espírito de oração ou pela experiência da oração, mesmo quando não tinham a intenção de orar. É algo que às vezes acontece espontaneamente. Frequentemente pensamos na oração como algo mais intencional, mas nem sempre é. Também me refiro à oração como uma tentativa de se engajar em um comportamento, já que outras pessoas em nossa pesquisa relataram que, enquanto tentavam orar ativamente, sentiram como se suas orações, como dizem, não passassem do teto, ou que não funcionassem naquele instante. Considero muito importante respeitarmos e honrarmos essas experiências também. Às vezes, a oração parece não estar fazendo efeito. Quando falo sobre estabelecer ou manter um senso de conexão, a oração pode ser um primeiro passo rumo a essa conexão, ou a oração também pode ser o resultado de já se ter uma conexão e desejar ampliar, aprofundar ou modificar essa conexão. As fontes e os alvos das conexões podem ser eu mesmo. Posso estar fazendo uma oração para entender melhor minha própria condição pessoal. Posso também fazer uma oração para entender e me conectar com outra pessoa ou com o mundo ao meu redor, com a natureza. Chamo isso de oração íntima, ou focada no eu, entendendo o eu, ou externa, tentando entender o mundo ao meu redor. E a terceira forma pela qual muitas vezes pensamos na oração é essa ideia de tentar se conectar com um mundo sobrenatural percebido ou com algo além do tangível. Isso acontece em muitos tipos diferentes de tradições religiosas e espirituais. Essa ideia de que existe algo além do que os olhos ou as pontas dos dedos conseguem perceber. Com isso em mente, pensamos nessas três direções que a oração pode tomar. Essa ideia da condição espiritual pessoal, tentando entender a mim mesmo, o exterior, a condição espiritual social, ou o tangível, e o superior, ou seja, a conexão espiritual divina. Curiosamente, embora essas três sejam muito boas em termos de aprendizado sobre a oração íntima, externa e ascendente, assim que falamos com pessoas que realmente oram, essa estrutura não necessariamente corresponde exatamente ao que as pessoas fazem. Porque em vez de focar apenas em um movimento interno, externo ou ascendente em sua oração, as pessoas desenvolvem temas e misturam o interior e o exterior. Usando uma expressão comum, não é tudo sobre mim. As pessoas geralmente não oram apenas em favor de si mesmas. Elas geralmente não oram apenas em favor do mundo ao seu redor ou apenas em prol de uma conexão sobrenatural além do tangível. Em vez disso,
Elas misturam e combinam esses temas internos, externos e ascendentes e os unem de maneiras muito mais aplicáveis para as suas condições pessoais. Por exemplo, elas podem pensar em preocupações íntimas. O que está acontecendo dentro de mim e o que está se passando dentro de você? O que está acontecendo dentro de mim, de você e do divino? O que há na natureza de Deus que se conforma ou não à minha própria natureza ou à natureza de outra pessoa? Esse tipo de preocupação íntima mistura direcionamentos internos, externos e ascendentes com um tema particular e único. Também é possível que, em alguns pontos, o interior, o exterior e o ascendente sejam combinados de tal forma que as pessoas realmente tentem abraçar o mistério da existência. Dessa forma, às vezes dizemos que as pessoas estão orando de acordo com um tema de aceitação do paradoxo. Essa ideia de que queremos saber, mas não sabemos. A ideia de que queremos que a oração nos dê respostas, mas reconhecemos que essas respostas nem sempre estão presentes. Essa aceitação do paradoxo do já e do ainda não, do desejo com a busca do cumprimento que nem sempre acontece instantaneamente. E essa aceitação do paradoxo também pode ser excepcionalmente importante. Então, há essa outra forma em que a oração não é tanto sobre o entendimento ou uma atividade reflexiva, quanto é uma forma muito mais ativa, quase assertiva ou agressiva, realmente esperando que as coisas aconteçam e fazendo pedidos de forma muito ousada e dramática. E novamente, isso pode ser sobre pedir coisas para si mesmo e se responsabilizar, seja uma questão de confissão ou uma questão de exortação. E isso também pode funcionar com outras pessoas e até mesmo alcançar o reino sobrenatural, tentando falar com cada uma dessas diferentes condições de uma maneira muito ousada e dramática. Trouxemos esses tipos de temas e direções para o laboratório para instigar a investigação científica, a ver o que é comum entre as pessoas e o que é único para os indivíduos. Uma das formas como realizamos isso foi pela utilização de câmeras. Damos câmeras às pessoas para que possam sair e tirar fotos de coisas que são importantes para elas. Coisas que são importantes em termos de incentivo à oração e coisas que são importantes em termos de as desencorajar ou tornar a oração mais desafiadora. Em milhares dessas fotos, uma das coisas que conseguimos demonstrar é que a forma como as pessoas enquadram e olham para o seu mundo está muito alinhada com a forma como elas fazem a oração. E você verá aqui nestes slides alguns exemplos disso. Por exemplo, as duas imagens, à esquerda e à direita da tela, mostram diferentes tipos de experiências que alguém pode ter em termos de arquitetura, em termos de lugar. Uma é uma dentro do local, a outra é fora do local. E você notará que algumas delas têm manchas vermelhas no centro. Na linha superior, a da esquerda tem uma mancha quente, ou mancha vermelha no centro da imagem interna. E a outra, na segunda linha, tem uma mancha quente na imagem externa. Essas duas linhas diferentes foram mostradas a duas pessoas diferentes. E a primeira pessoa tinha uma preocupação muito mais íntima, uma preocupação muito mais voltada para o que estava acontecendo internamente, e focou na imagem interior. A outra pessoa tinha uma preocupação social mais forte com a oração e tendia a focar e achar que as coisas mais importantes estavam no panorama geral. Dessa forma, conseguimos demonstrar que o tipo de oração que alguém faz e a maneira como ela vê o mundo, literalmente como vê as coisas ao seu redor, estão relacionadas à maneira como ela ora. Em outro conjunto de estudos que desenvolvemos e continuamos desenvolvendo, utilizamos o que são conhecidos como labirintos.
Esses não são labirintos onde você entra, encontra um beco sem saída, se perde e se frustra. Em vez disso, o labirinto é o que chamamos de unicursal, ou um único caminho que leva de fora ao redor em um caminho convoluto até que você chegue ao centro. Em outras palavras, ele representa uma metáfora de como a nossa vida opera. Começamos entrando na vida e achamos que sabemos para onde estamos indo, e, de repente, ela nos leva a uma jornada muito curvilínea, até chegarmos a um determinado momento no tempo. Quando relacionamos os labirintos à oração, geralmente dividimos isso em 3 tipos de movimentos, que pedimos às pessoas para pensarem. Um é pensar, enquanto caminham em direção ao centro, nos eventos do passado que as trouxeram até aqui. Quando chegam ao centro, pedimos que apenas se sentem, fiquem de pé, aproveitem para refletir sobre como é estar naquele lugar específico, naquele momento específico. E então, à medida que se movem para fora e refazem seus passos ao longo do mesmo caminho e voltam em direção à saída, pedimos que pensem sobre quais podem ser os próximos passos que darão em sua jornada de oração consigo mesmas e com os outros. Conseguimos demonstrar, então, que as pessoas trazem diferentes tipos de preocupações para esse exercício, e o labirinto, como um espaço muito particular e demarcado, lhes dá o momento para refletir que talvez não teriam de outra forma. Também é o caso de que os labirintos vêm em muitas formas, muitos tamanhos, muitas cores, e eles formam uma espécie atraente de posição na vida. Em outras palavras, o labirinto também é arte, ao mesmo tempo que é espaço. E as pessoas se veem atraídas por essa arte e, portanto, se envolvem em mais orações com diferentes tipos de experiências. Uma terceira maneira pela qual investigamos como é a oração para as pessoas ao longo das últimas 2 décadas é conversando com elas sobre como utilizam seus corpos quando oram. Certamente, um uso do corpo é o que acabamos de falar em termos de seus olhos e seus movimentos, mas também há outras maneiras de usarmos nossos corpos. À medida que as pessoas oram com as mãos levantadas ou as mãos postas à sua frente, algumas podem se ajoelhar ou se curvar ou fazer uma série de atividades em que o corpo se move de cima para baixo e de baixo para cima ou de um lado para o outro. Estamos muito interessados em como esses movimentos do corpo desencadeiam diferentes tipos de reações fisiológicas que também podem ter profundas implicações para a experiência da oração. Como um exemplo, se alguém está com o rosto no chão durante um momento de oração, criou para si uma posição muito vulnerável, fisiologicamente falando. Não pode se defender de algum tipo de ataque externo nessa posição, porque limitou suas opções em termos de mobilidade, em termos de visão. Descobrimos que, nesses tipos de momentos, quando as pessoas oram nessa posição, tendem a fazer preces de contrição, de confissão e de grande sensação de abertura. Esses tipos de temas e direcionamentos que ocorrem na oração, nessa posição particular, são muito parecidos com o que está acontecendo em termos de sua vulnerabilidade fisiológica, que se traduz, que está ligada, está associada a esse mesmo tipo de vulnerabilidade em termos de seu conteúdo espiritual e a prática da oração. Nas últimas décadas, ao analisarmos muitos desses diferentes tipos de estudos e pesquisas com milhares de indivíduos, chegamos a alguns princípios básicos no que diz respeito à oração e à ciência. Um dos mais importantes aqui é que a qualidade da oração, ou o conteúdo e a quantidade ou o número de vezes que alguém ora,
são características muito distintas. Não são a mesma coisa. Frequentemente, as pessoas entoam orações muito curtas, que são muito significativas. As pessoas podem não orar de forma alguma até um determinado momento poderoso em que a oração ocorre, e talvez seja um desses momentos espontâneos em que elas nem mesmo planejavam orar, mas que de repente se encontram orando. O poder desse momento, a qualidade desse momento único de oração pode ser ainda mais profunda e significativa para uma pessoa do que para alguém que orou todos os dias de sua vida, anos a fio. É muito importante, ao fazermos perguntas a indivíduos que oram e ao fazermos perguntas a nós mesmos, pensar criticamente sobre a natureza da qualidade e da quantidade. Outro ponto que extraímos de nossos projetos de pesquisa é que precisamos, como líderes de desenvolvimento espiritual, ajudar as pessoas a esperar mudanças em suas orações ao longo da vida. As pessoas não vão orar da mesma maneira em todos os momentos de suas vidas. As experiências das pessoas, desde a infância até a adolescência, a fase adulta, a paternidade, quando estamos mais velhos, nossas experiências de vida mudam e, ainda assim, nem sempre prevemos como as maneiras pelas quais oramos serão diferentes. E precisamos estar abertos a esse nível de mudança. Talvez uma mudança na postura da oração à medida que envelhecemos ou passamos por diferentes experiências de vida. Talvez uma mudança na caminhada, ou no movimento, ou uma dedicação explícita a nós mesmos para tentar mudar a maneira como literalmente vemos as coisas ao nosso redor, para que possamos entender como os outros estão vendo as coisas. Precisamos esperar mudanças ao longo da vida, e isso nem sempre é o caso. Um terceiro princípio que extraímos disso é a ideia de que o lugar importa. A natureza da arquitetura em que nos encontramos, seja em ambientes internos ou externos, seja no meio da natureza, em uma floresta ou em uma praia, ou em algum outro tipo de lugar, seja em um ambiente urbano, em meio ao trânsito, a maneira como oramos muda. Geralmente não pensamos muito sobre isso, uma vez que nos acostumamos a frequentar um determinado tipo de lugar para orar. E não pensamos necessariamente em mudar nossa experiência de oração para diferentes lugares e ver como isso provoca diferentes tipos de experiências. Junto à expectativa de mudanças ao longo da vida, abraçar intencionalmente algumas dessas mudanças de local pode ser muito benéfico para pessoas que buscam desenvolver ainda mais sua experiência de oração. Um quarto princípio que surge muito naturalmente desses estudos é que os sentidos têm influências muito profundas. E não pensamos muito sobre isso porque frequentemente concebemos a oração como algo que se passa em nossa mente. E não pensamos necessariamente nos aromas, nas visões, nos toques, nos gostos, no que está acontecendo com nossa experiência sensorial, que também podem nos levar a diferentes tipos de consciência e experiências de oração. Portanto, à medida que buscamos desenvolver novas maneiras de fazer uma oração, essas são várias oportunidades diferentes que extraímos de nossa pesquisa científica, que compartilhamos com pessoas que estão buscando desenvolver suas experiências de oração de diferentes formas. Também é o caso, em um sentido mais amplo, que trazemos algumas ponderações. Primeiro, notamos que todas as medições científicas que podemos fazer são muito fugazes. Nunca capturamos realmente a totalidade da experiência de oração de alguém. E é muito importante para nós, como pesquisadores, enfatizar continuamente a humildade intelectual para entender que os momentos que estamos capturando não são a totalidade da experiência. Além disso,
há uma série de movimentações que são um tanto preocupantes em termos da mercantilização da oração, em que o único motivo pela qual as pessoas devem orar é porque promove boa saúde ou outra coisa. É importante para nós, de diversas maneiras, voltar às raízes teológicas sobre por que as pessoas se envolvem nesse comportamento. E em muitos casos, dentro da teologia, não é para fazer a oração em troca de algo. Em vez disso, a prática da oração é frequentemente um exercício intencional sobre não ganhar coisas, mas sim abrir This mão. is very important because if we begin to commodify prayer in the same way, for instance, that we might use some sort Isso of é muito medication importante porque se começarmos a mercantilizar a oração, da mesma forma que, por exemplo, usamos algum tipo de medicação, tome 3 aspirinas, faça 2 orações, isso realmente começa a minar a motivação e o ímpeto para fazer a oração. E a última reflexão que trago hoje é a ideia de que fazer oração é muito diferente de ser This is oração. something that we have found emerges in a small group of people. Isso é algo que descobrimos que aparece em um pequeno grupo de pessoas. Quando perguntamos o que estão fazendo quando oram, elas respondem que a oração não é algo que fazem, mas algo que são. This is a very interesting sort of an approach to thinking about prayer. Essa é uma abordagem muito interessante para pensar na oração como algo que a leva além de algo que é mercantilizado. Is engaging in É uma disciplina específica em que alguém está disposto a mudar a si mesmo de tal forma que a oração se torne um modo de vida. additional sort of conversation and investigation. Isso ainda é algo que demanda conversas e investigações adicionais. E esperamos que, ao longo de suas próprias jornadas de oração ou das jornadas de oração daqueles com quem vocês trabalhem, alguns desses princípios gerais e algumas dessas reflexões sobre a natureza da oração e sua relação com a ciência possam ser úteis a vocês. Desejamos a vocês tudo de bom em sua jornada. Muito obrigado pelo seu tempo. Mais uma vez, sou Kevin Ladd, da Universidade de Indiana, South Bend, e agradeço muito pela oportunidade de participar do Fórum Mundial Espírito e Ciência.